Hoje a gente vai falar de um tópico que eu já falei antes, que é sobre paladar. E por que eu toco nesse assunto? Porque paladar é fundamental para a gente entender muito das nossas buscas pela comida. Principalmente quando a gente tem busca, como que a gente entende como o nosso paladar é hoje. Ou seja, como é que a busca pela comida ela é muito explicada pela forma como o nosso paladar é produzido, ou seja, como o ser humano interpreta o paladar. E eu não quero entrar em muito ramo científico aqui, porque o paladar ele dá uma tese de doutorado, aliás, várias teses de doutorados. Eu queria aqui especificar um pouquinho só sobre a variabilidade do nosso paladar, como é importante a gente se atentar à variabilidade do paladar, ou seja, testar, consumir, tentar consumir algo novo, ir em busca de algo novo. E para isso eu vou criticar o capitalismo, óbvio, porque eu sempre vou criticar o capitalismo. Eu sempre insisto na questão que hoje a gente está no capitalismo estético. Ou seja, é um capitalismo que ele está voltado em estar tudo igual. Ele sempre vai fazer essa característica. Ele precisa estar tudo igual. Ele quer que os produtos sejam todos iguais. Mas antes de assistir esse vídeo, eu sou Jean-Philippe Lafon, você está no canal Receitinhas e curta e manda para aquele seu amigo que tem paladar infantil e tem medo de frutas diferentes. Aqui, ó. Então, hoje eu vou falar um pouco do Abil. Outro dia eu estava no Hortifruti e aí falei, cara, Abil aqui no Rio de Janeiro, eu não acredito. E até minha esposa falou, pô, mas o que é isso? Pô, é Abil, você tem que experimentar, isso aqui é bom para boné. Mas e aí? Uma coisa que a gente tem que entender no capitalismo estético, como eu falei, tudo tem que ser igual, tudo tem que ser bonitinho. E isso acaba favorecendo os produtores. Isso é muito fácil para o produtor. Ao invés de você plantar 10 bananas diferentes, você planta só uma e dane-se. Ao invés de você diferenciar sua produtividade, você faz só uma. Isso é típico do capitalismo. A questão da produtividade. Aliás, antes disso, se você quer saber um pouco sobre paladar a mais, eu tenho um vídeo muito bom sobre café e paladar, onde eu começo essa introdução sobre como é importante experimentar café para você melhorar o seu paladar. Então, olha aqui o vídeo que eu acho que vai ser importante para você. Para o produtor, é fácil e o capitalismo ele é prático. No último vídeo que eu falei sobre pipoquinha, por uma questão de produtividade, é simples e prático para o produtor fazer algo igual. E isso você consegue ver nos shoppings. Cara, você vai no shopping no Rio de Janeiro, em Nova York, Paris, São Paulo e, sei lá, México, é tudo a mesma coisa. É loja, 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 loja de comida, loja, 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 cinema. Não muda. Às vezes um ou outro, tem umas coisas infantil, um é mais direcionado para o público infantil, vai ter mais coisa infantil, às vezes um tem um parque temático infantil dentro do shopping, às vezes um tem uma casa de show dentro do shopping, mas em tese a fórmula é essa. Ele vai ter sempre um escopo de loja, 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 algo para comer, mais loja, 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 e cinema. Esse escopo não muda muito porque ele é a base das questões do shopping. Um estacionamento grande para todo mundo entrar de carro e estacionar e você comprar e sair de lá feliz, maravilhoso, achando que você comprou o produto da sua vida e na verdade é mais um produto que você vai pegar, vai jogar ali no seu armário e nunca usar. E essa formatação ela é boa porque você consegue, por exemplo, replicar o pensamento de loja para qualquer loja, para qualquer lugar. E aí você faz a formatação de franquia. E isso também vale para a comida. Ao invés do produtor produzir ou fabricar 200 comidas diferentes, ele fabrica um biscoito recheado e acabou. Isso é prático, até por questões logísticas relacionadas à armazenagem, produção e etc e tal. Aquisição de ingredientes. Ok, isso é benéfico, então por que eu estou criticando? Porque isso é bom para quem? Para o produtor. Isso é bom para o fabricante. Mas isso é horrível para o consumidor. Porque você perde capacidade de escolha. Vai procurar um biscoito recheado para você ver.
Ah, tem um monte de marca, tudo igual. Só a diferença é que você tem biscoito recheado para pobre, biscoito recheado para rico. Agora, é tudo igual. É a mesma formatação. Uma bolacha cheia de açúcar. Por que eu estou falando bolacha? Que raios um biscoito cheio de açúcar, mete um recheio que não é nada, é só açúcar com pasta, e mete o biscoito por cima cheio de açúcar também. Milhões de aromatizantes, saborizantes. Se alguém falar que é diferente, me corrija aqui, mas não. Mas é sempre assim. Então a gente perde capacidade de escolha. Ah, mas tem aquele biscoito do italiano, da marca que o mercado importa. Vai ver o preço. E é um. Você não consegue variabilidade desse troço. O produtor, ele sempre vai beirar a facilidade estética, a facilidade de produção. Ou seja, ele vai querer sempre ter tudo igual. E por isso que esse livro do Lipovetsky é muito bom. E por isso que a capa dele é tudo igual. São garrafas todas iguais. A ideia justamente é essa. E esse pensamento, quando vai para a comida, ele tem e ele vai na questões, por exemplo, de frutas. Antigamente a gente tinha, por exemplo, a gente ia no mercado e viam várias frutas diferentes. Hoje diminui do abacaxi. Antigamente a gente tinha o chamado abacaxi, que é um ananás, que na verdade ananás, eu já falei há um tempo atrás isso. Ananás e abacaxi é a mesma coisa, só que em alguns lugares do Rio de Janeiro, ou do mesmo do Brasil, o ananás ele ficou específico para uma espécie de abacaxi que era extremamente doce e não tinha cerdas, não tinha serra na sua bromélia. E aí as pessoas chamaram de ananás esse abacaxi, e o outro abacaxi normal de abacaxi. Então você está falando que um abacaxi é abacaxi, o outro é abacaxi. Vocês entenderam? E com o passar do tempo, esse abacaxi ananás sumiu o nome e virou abacaxi gold, abacaxi pérola, abacaxi, né, super extra sweet, tudo nomes lindos, maravilhosos, mas você descaracterizou o nome antigo que era na verdade um nome mais certo, né? Não é nem certo, mas ele descaracterizou um nome que a gente já tinha por um nome em inglês, que é um nome empacotado e fácil de você entender. Porque antes você tinha que parar para pensar que ananás era o abacaxi doce. Agora, quando você ouve abacaxi sweet, você não precisa mais pensar. Você fala, pô, esse abacaxi é doce. Isso é bom para o mercado, mas te deixa você burro. Tá entendendo que ele te deixa você burro? Porque você não pensa. Você fala, sweet, doce, é esse aqui. Pois bem, essa tática é rebatida para melancia, para melão, e qualquer outra fruta que é difícil de você avaliar se ela está doce ou não. Então o nego mete um sweet lá dentro e acabou. E eles falam assim, esse é doce. E alguns muito mais têm a ver com questões produtivas, do que necessariamente ser uma marca ou ser uma espécie diferente de melão. É mais uma questão produtiva. Como eu produzo aquele melão vai deixar uma característica mais doce. E, por que você está falando de paladar e essas características? Que isso vai influenciar o capitalismo, ele sempre vai favorecer uma questão de alienação do consumidor. Ele sempre vai querer que o consumidor consuma aquilo que ele deseja e consuma da maneira que ele quer. E isso vai deixando a gente sem escolhas. Uma vez, quando eu estava na França, momento babaca, quando eu estava na França, eu vou tentar achar essa foto e colocar aqui. Se eu não colocar, vocês entenderam que eu não vi quando eu encontrei a foto. Mas eu fui numa feira lá na França no domingo, eu estava em Lyon. E aí, cara, a feira era uma barraca especializada só em maçã. Tinha 20, 30 tipos de maçã diferentes. Tinha maçã que eu nunca vi na minha vida e tava lá. E, cara, isso é interessantíssimo porque você vê que um apreço pela variabilidade, pelo direito de escolha do consumidor, que aqui a gente não tem. Vai comprar uma maçã diferente da Gala, a Red e a Fuji. Não tem. No máximo a verde que você vai encontrar, isso estourando. E para quem não está entendendo, Red é deliciosa, tem gente que chama de deliciosa,
tem lugar que chama de, sei lá, mas é aquela vermelhinha bonitinha, geralmente da Argentina. E a gente tem milhões de variedades de maçãs. Banana então nem se fala. Banana você só encontra prata e d'água. Muitas vezes você encontra terra. Agora, tem banana figo, tem banana maçã, tem banana ouro, tem banana de tudo quanto é tipo. E não encontramos, não conseguimos comprar. Por quê? Acaba que quando você tem menos, e aí a gente entra no outro problema, que quanto menor a compra, quanto menor a produção, mais caro ele fica. Quanto menos as pessoas compram, mais caro ele vai ficando e menos produtores vão produzindo, porque você entra num ciclo vicioso que o produto é caro, as pessoas não compram e por as pessoas não comprarem, o produtor acaba não querendo produzir. E aí você entra nesse ciclo vicioso que o final é o produtor deixa de produzir o produto e você fica sem o direito de escolha. Esse é o final da história. E aí a gente entra no hortifruti com o Abil, que volta e meia o hortifruti, apesar de, enfim, ter meus problemas com o hortifruti, mas volta e meia ele traz produtos diferentes, como o Abil, que é uma fruta do norte. Quem for do norte vai conhecer essa fruta. Norte, nordeste talvez conheça o Abil. Ela ficou muito... eu não posso falar que ela ficou muito conhecida, porque ela não é conhecida. Mas tem uma marca de sorvete chamada Frutos do Cerrado, que ele se prontifica a fazer frutos diferentes, sorvetes de frutos diferentes. E tem sorvete de Abil, que é uma delícia, é fabuloso. Também vou tentar botar aqui se eu conseguir achar a foto. Mas então assim, e aí eu olhei, tava caro pra boné, R$ 26 o quilo. Falei, porra, mas vou comprar. Eu tenho capacidade financeira, eu vou comprar. Por quê? Porque eu acho importante, mesmo eu que conheço, relembrar o gosto dessa fruta. Pra gente entender como é que ela é. Isso no paladar é importantíssimo. Você no desenho, eu não sei, não lembro o nome, mas é álbum de memória. E que você pega várias fotografias ou coisas que você precisa, que você quer desenhar, que você tenha dificuldade, e você faz o seu álbum de memória lá. Então, por exemplo, eu quero trabalhar mãos. Então eu faço um álbum fotográfico de mãos em diversas posições, mão segurando uma fruta, entendeu? Mão fazendo isso aqui para quem não gosta de mim. O nosso cérebro faz a mesma coisa com o paladar. Então a gente tem uma memória fotográfica das coisas que a gente consome. E a partir disso, a gente vai criando um álbum de memórias na nossa cabeça, o qual você vai fazendo experimentações dentro da sua cabeça. Pô, eu comi isso há muito tempo atrás, então eu lembro do gosto, e aí se eu for colocar isso, vai ser com isso. E aí surge essa memória do que você consegue experienciar algo sem mesmo comer, para poder conseguir escolher futuramente. Isso é fundamental na busca e na melhora do seu paladar. Eu não estou falando que isso vai fazer que você consiga da noite para o dia sentir cheiros e sabores o qual você não sentia antes, mas isso é importantíssimo para o treino do paladar, é a experimentação, a experienciação, que na criança a gente faz muito bem na educação infantil, não é? A gente fala, experimenta, porque você, ao experimentar, você vai fazer com que a criança acabe tendo essa memória fotográfica. A gente faz isso com a criança, mas a gente adulto esquece que a gente precisa fazer isso também com o adulto. Olha que linda essa fruta. Isso aqui é lindo demais. E ela tem como se fosse um visgo. Aqui, se você vai conseguir ver. Não vai conseguir ver. Mas ela tem um visgo que é um negócio que é meio pegajoso. Enfim, vou mostrar aqui só para a polpa dela. Aqui. Cara, essa fruta é magnificamente deliciosa. E eu tenho um problema, porque ela tem uma semente grande e no final das contas você tira a semente e fica quase nada. Mas ó, isso que eu estou falando de experienciação. É preciso ter essa experienciação. Como é uma fruta que a casca ela contém látex, não é ideal de você comer. E quem tem alergia a látex, não coma, pelo amor de Deus. Senão você vai ficar cheio de alergia.
Mas assim, quem pode comer de boa, come de boa. Só que vai ficar com a mão grudenta. Você precisa experimentar. Cara, o sabor dessa fruta é de outro mundo. Eu não sei descrever. É uma pera doce que não é pera, que tem uma polpa de jaca. Isso é incrível. Porra. Os deuses presentearam o Brasil com as melhores frutas do mundo. A gente precisa dar mais atenção às frutas brasileiras. Aqui, ó como tem latex. Foca no meu dedo. Aqui, ó. Tá vendo? Latex. É chamado latex fruta. Então é isso, gente. É um vídeo rápido, mas eu acho de extrema importância para questões de complementar o paladar, para questões de você entender como funciona o paladar. Se você quer melhorar o seu paladar, vai ter que ser na base da experimentação. Não vai ser na base do olhando e falar ai, eu não sei se eu gosto. Para gostar, tem que experimentar. A gente tem que retornar esse hábito infantil que é de experimentação. E isso é fundamental na construção do nosso paladar. Porque, lembrando, o nosso paladar é uma construção. Ela é uma construção do ontem, do hoje e o que vai ser amanhã. Não adianta que a gente está sempre reconstruindo o nosso paladar. A gente está sempre reconstruindo o nosso paladar por meio da sociedade que a gente está vivendo e por meio das nossas vivências. A sociedade, ela vai te impor um paladar, quer você queira, quer não. E você, com a sua crítica, é importantíssimo para conseguir entender onde está o seu paladar real e do que foi paladar introduzido por questões de estética do capitalismo. Sim, você aprende a gostar de algo porque alguém mandou você gostar ou alguém falou que estava gostoso e você, a partir disso, replicou um hábitos. E, porra, aí eu vou falar de Bourdieu. Eu não vou falar de Bourdieu hoje, não. Bourdieu é importantíssimo para falar sobre isso. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo mais complexo abordando Bourdieu, questões de paladar social e como a gente vai fazer uma construção de paladar, como que a sociedade faz a nossa construção de paladar. Hoje é para ser um vídeo mais introdutório e a gente falar que construção de paladar ela vai ser sempre. Gosto se discute sim, porque o gosto, se a partir do momento que a gente tem o gosto introduzido pela sociedade, então gosto vai ser discutido sim. Esse negócio de que eu gosto e gosto não se discute é as pessoas que têm medo, que gostam daquele cantinho confortável, que eu volto e meio falo, que é o cantinho do conforto e que não gosta de ser criticadas. O gosto, ele precisa ser criticado. Se você gosta de algo com muito açúcar, você precisa ser criticado. Se você gosta de algo sem açúcar, você também precisa ser criticado. Se você só consome coisas sem açúcar, porque você tem medo ou porque sei lá o que, você precisa ser criticado. Se você consome tudo com açúcar, você também precisa ser criticado. E isso vale para tudo. Por que eu como suco de fruta coando? E por que eu não como a casca? Tudo isso precisa de crítica para a gente entender onde está o nosso paladar atual. Uma coisa que eu gosto muito para finalizar esse vídeo e que tem a ver com paladar, eu adoro casca de batata frita. Adoro. Frita não, eu gosto da batata, casca de batata na airfryer. Pra mim, eu adoro, acho incrível, maravilhoso. E eu acho mais gostoso que a própria batata frita. E é uma coisa que geralmente joga-se fora. Então assim, vamos criticar. Por que eu jogo a casca fora da batata? Por que eu jogo a casca da batata fora? Por que eu jogo a casca do abacaxi fora? Por que você não faz um suco da casca do abacaxi? Isso é super comum. Eu estou falando de coisa super comum, mas que ninguém faz, ou pouca gente faz. Ou que seja por preguiça, ou que seja porque acha que aquilo é descarte e não merece ser bebível, ou porque, sei lá, porque não consegue criticar isso. A gente precisa criticar. Se você chegou ao final desse vídeo, onde eu lhe dou toda a minha sapiência
sobre gosto, dos meus estudos sobre gosto, que eu estudo gosto há sei lá quantos anos. Curta, compartilhe esse vídeo. Como eu falei, manda para aquele seu amigo que tem paladar infantil, que é um nome errado, mas enfim, é um nome que todo mundo vai entender. Manda para aquele seu amigo que só come franguinho com purê de batata. Ou então, aí eu tenho medo de comer manga, sei lá, manga com leite, eu tenho medo de comer. Então manda para aquele seu amigo. Manda para mamãe que fala que não pode comer manga com leite porque te mata. É, isso aí. Então é isso. Fiquem com Deus e com Babil.